A paz, amados lindos do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui em mais um culto no lar, para a honra e glória do nosso Deus, amém? Hoje ninguém quis aparecer, então estão aqui no culto do lar, mas elas estão ali atrás da câmera, amém? E aí eu vou estar compartilhando a palavra do Senhor, que está lá em Lucas 15, do 8 ao 10, amém? Se você tiver uma Bíblia, acompanhe aí comigo. Lucas 15, do 8 ao 10. Vamos ler. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até o achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Aqui está falando a história, né, de uma mulher que ela perdeu uma dracma. Uma dracma, né, representava ali como se fosse um dia de serviço naquela época. Então, assim, era um dinheiro bem valorizado, né? Hoje em dia, aí, um diário de alguém seria uns R$ 200 por aí, né? Comparando assim. Então, aquela mulher, ela perdeu aquela dracma. Então, ela ficou desesperada. Ela foi varrer a casa, ela foi tirar tudo do lugar, né? Ela foi procurar porque era valioso aquele dinheiro e ela foi procurar, né? Muitas das vezes, trazendo isso para a nossa vida, nós às vezes perdemos algumas coisas na nossa vida que a gente acha que tem muito valor, então a gente se desespera. Ontem, né, eu até vim no carro, fui no shopping, vou até contar uma experiência, achei que eu perdi uma coisa no carro, deixei no 99, mas acabou, aí eu comecei a procurar na casa, um desespero, porque assim, a gente quando perde algo fica aquele vazio, poxa, eu perdi aquilo, a gente muitas das vezes se entristece, fica angustiado, né? Aí depois, né, eu fiquei procurando, aí não achei. Aí depois eu falei, se alguém achou é porque tava precisando mais do que eu, né? E acabou que eu não perdi, eu nem comprei, tava no mercado, e aí eu deixei em cima da gôndola assim, aí achei que ia trazer a azeitona. Era um pacote de 1 quilo que eu ia comprar. Só que acabou que eu fui buscar o leite, e aí quando eu voltei, eu deixei em cima o pacote da azeitona, e aí esqueci em cima da gôndola e não trouxe. Que aí depois eu olhei a nota, né, para conferir, deixa eu ver se realmente eu trouxe. Aí não estava na nota. Quer dizer, eu não perdi, ficou lá no mercado e eu nem cheguei a pagar. Mas quando eu pensei assim, deixa pra lá também, se alguém achar é porque tava precisando, de repente alguém queria comer uma azeitona e não tinha dinheiro para comprar, entendeu? Eu não guardei aquilo no meu coração desesperado, eu tenho que achar, não. Perdi é porque foi da vontade de Deus, né? Porque quando a gente pensa que a gente perdeu algo e também foi propósito de Deus, aí Deus começa a trabalhar no nosso coração e começa a falar, minha filha, é isso, por isso que você perdeu isso, teve propósito, né? Assim acontece muitas das vezes na nossa vida. Às vezes perdemos pessoas, né, que a gente ama muito, amigos, coisas, né, que às vezes a gente julga ser muito importante na nossa vida, mas de repente aí Deus começa a trabalhar no nosso coração e fala, minha filha, foi necessário deixar ir, né, para que você se melhore, para que você veja com clareza melhor as coisas, que aquilo você pode ter momentaneamente, pessoas, coisas, mas Deus é o único que não nos desampara, é aquele que vai ficar com você, meu irmão, até o fim. É a pessoa que nunca vai te abandonar, é a pessoa no momento de tristeza, alegria, ele vai estar ali, ele é o teu consolo, o teu refúgio, a nossa fortaleza, né? Não só a sua quanto a minha. Eu teve na minha vida, fases na minha vida de deserto, que eu perdi tantas coisas e eu só chorava. Eu ficava, Senhor, tá difícil, tá doendo, qual é o propósito? Querendo entender, né? E o Senhor falava, vai passar, vai passar. Eu, Senhor, tomara que passe logo, porque o deserto é difícil, né? É muito choro, aí você perde amigos, você acaba perdendo tudo, né? Então é tudo ao mesmo tempo.
aí vem o financeiro, aí você acha que é o fim. Ó céus, ó vida, agora acabou pra mim. Né? Não é assim realmente que a gente às vezes pensa? A gente fica insegura, a gente perde o nosso chão, mas o Senhor falou comigo, minha filha, eu vou te curar para depois você ter autoridade espiritual, para você também ajudar outras pessoas, outras vidas que estejam passando coisas parecidas, né? E você vai ter autoridade, propriedade para falar porque você passou e você conseguiu. E você vai ser uma vencedora. Na época eu ainda não era, porque eu ainda chorava muito, ainda precisava de cura, mas o Senhor falou, eu vou te curar para você ajudar a curar outras vidas. Né? E hoje em dia, para honra e glória de Deus, eu não choro mais, eu já estou curada, já estou consolada, porque o Senhor permite fazer a ferida e Ele mesmo liga. Né? Então, tudo tem propósito na nossa vida. Quando a gente para de perguntar o porquê e para quê, o que aquilo quer nos ensinar, nos amadurecer, a gente para de chorar e passa a compreender os propósitos e os desígnios de Deus, né? Porque momentos, lutas, todos nós passamos, mas é fase, né? Vai passar. Se você está nessa fase, confia, porque eu passei, me reergui e você com certeza vai passar, amém? Quero deixar essa palavra de incentivo. Aqui fala, né, que aquela mulher, ela achou a dracma perdida, o que ela faz, né? Ela chama as amigas, as vizinhas, né? Aqui, né, nesse culto aqui tem minhas amigas, aqui tem minhas vizinhas, né? Então, ela chama as vizinhas para se alegrar com ela, né? Assim como os vizinhos sabem da nossa luta, o nosso testemunho, são uma nuvem de testemunha maior, os nossos vizinhos que sabem tudo que nós passamos, né? Depois ela acha aquela dracma e ela chama também os vizinhos para se alegrar com ela, né? E assim ele fala, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, né? E aqui ele compara, né? Aqui a uma alma, a uma vida que está realmente arrependida, que quer mudar, quer se consertar, quer se reconciliar com Deus. Então, ele compara isso a uma vida que estava perdida, estava sem direção e se achou novamente com Deus, né? Então, tem deserto na nossa vida, tem lutas que é para nos aproximar de Deus. Então, quando a gente entende dessa forma, a gente sofre menos, a gente entende mais, né? A gente passa a compreender que o ouro, ele tá reluzente, ele precisa passar pela prova, pelo fogo, precisa ser provado para ser aprovado, né? Então, tem fases maiores que nós vamos passar, que vai precisar ter tido essa etapa desse sofrimento, para que lá na frente você tenha experiência, seja experimentado em Deus, para poder você estar falando para as pessoas que de repente já está passando a fase que você já passou. Então você vai ter uma palavra de ânimo, de vigor, né? Lá em Coríntios 13, lá no finalzinho de Coríntios, fala que 3 coisas que não podemos perder: a fé, o amor e a esperança. Essas 3 nós temos sempre ter guardado em nossos corações, né? E o amor de Coríntios 13 também, né? Que fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, Coríntios 13 também está sempre guardado no meu coração, também vem estar guardado na sua vida, porque sem o amor de nada vale, né? É como metal que tine, não tem valor nenhum, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, se não tiver amor, de nada vale. Então, o amor, ele é benigno, ele é paciente. Então, se não tiver amor na nossa vida, não tem sentido, porque nós não vamos ajudar o nosso próximo, nós não vamos dar um sorriso para alguém, um abraço, né? Então, a maior causa da igreja na terra é cuidar o quê? Dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Essa é a nossa maior missão nessa terra, né? Não é ter templo, não. É cuidarmos uns dos outros. Isso que Jesus nos ensinou, né? Porque ele veio até falar contra os fariseus que estavam em grandes templos, que pregavam bonito, que até falavam de Deus. Porque muitas pessoas falam de Deus, mas poucos praticam a vontade de Deus. Porque uma coisa é falar, outra coisa é você exercitar aquilo que está na palavra de Deus e ser não somente ouvinte, mas praticante do que está aqui dentro.
Porque aceitarmos Jesus vai muito além do que, aceita Jesus, levanta sua mão e vem aqui na frente. Aceitarmos Jesus é aceitarmos os mandamentos dele, vivermos, procurarmos vivermos aquilo que está dentro da palavra de Deus e todos os dias a gente amarmos uns aos outros, ajudarmos o nosso próximo. Isso é o maior mandamento de Deus, porque se não tiver amor, tudo se perde, né? Ainda que eu dê todo o meu dinheiro aos pobres, se eu der até para caridade, mas se eu não tiver der por der e não der em amor, não tenho serventia de nada. Então que venhamos doar, amar, doar nosso tempo, porque às vezes não é dinheiro que você doa, a pessoa está carente de um ouvido para você ouvi-la, né? Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais do que falar, né? Porque muitas das vezes a gente quer falar e não está apto a ouvir alguém. Porque ouvir alguém, uma pessoa necessitada, isso é amar. Isso é você estar dando atenção. Hoje em dia as pessoas estão tão carentes, né? Você dá um oi, um bom dia na rua, às vezes a pessoa daqui a pouco quer contar a vida dela toda. Eu paro para ouvir, porque às vezes ela não tem ninguém, não tem familiar, não tem filho, não tem ninguém para ouvir. Ela vai conversar com alguém na rua, alguém dá um sorriso, a pessoa já está contando sua história toda. Então dê seu ouvido, ouça alguém. Todos os dias eu acordo, Senhor, o que hoje eu tenho para fazer? Qual é a tua obra hoje? Quem o Senhor vai botar na minha vida hoje para me dar uma palavra? Você acordar sempre com esse pensamento, sempre Deus vai botar alguém no seu caminho para você falar, para você aconselhar, ou simplesmente para você ouvir a pessoa, que às vezes ela está precisando ser ouvida. E hoje em dia as pessoas estão tanto nessa correria de trabalho, de dinheiro, em busca de tantas coisas. E às vezes não dá atenção para o seu semelhante, para o seu próximo. Por isso que hoje em dia as pessoas estão tristes, deprimidas, tomando remédios fortíssimos para dormir, porque às vezes não tem uma pessoa para conversar, né? E tudo hoje em dia é virtual, é pela internet, amizade virtual, através de vídeo, mas a pessoa precisa de ter realmente alguém realmente fisicamente que dê atenção a ela, que dê um abraço, dê um sorriso, para poder realmente alegrar o dia de alguém. Então, se você tem essa oportunidade, dê o seu ouvido, escute alguém, abrace, dê um sorriso, diga que ela é importante para você, porque isso é o ensinamento e os mandamentos de Deus, né? Eu ouvi essa palavra sobre a dracma ontem, alguém falando no Facebook, aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração a respeito disso, de percas, de motivações que nós temos, e que nós não venhamos, as percas, nós venhamos identificar como livramento, como bênção. Não como, ai meu Deus, eu perdi tudo, não. Porque tudo na nossa vida que a gente perde tem propósito. Então quando a gente passa a pensar assim, a gente não sofre tanto. A gente é consolada por Deus para que realmente a gente saiba que isso foi o melhor, né, para a nossa vida. E você venha ficar com essa palavra em seu coração, ajude alguém, faça alguma coisa por alguém, que você vai ver que você vai se tornar ainda mais feliz em seu coração. Porque quando a gente ajuda, a pessoa fica grata, mas eu acho que a gente que faz ainda fica mais feliz com isso, né? Então por isso que a palavra de Deus fala que é melhor darmos do que recebermos. Porque quando a gente dá, a gente recebe a alegria de Deus, aquela força. É como se fosse um combustível para Deus falar assim, continua, isso mesmo, eu vou te alegrar, faça a minha obra, faça a minha vontade que eu faço, eu cuido de tudo ao seu redor. Né? Quando a gente se preocupa com as coisas de Deus, Deus cuida dos nossos, da nossa família, de tudo que nos preocupa, Ele cuida. Amém? Essa palavra que eu deixo de incentivo, ela é curtinha, mas espero que venha ajudar você ou algum amigo, compartilha com alguém que esteja precisando dessa palavra, amém? Se você gostou também curte, comenta aí, faz algum comentário, se quiser fazer pedidos de orações aí nos comentários, pode fazer, porque a gente faz um culto aqui em casa e a gente vai estar orando pela sua vida, amém? E é isso que eu deixo, aqui as irmãs estão aqui, em um só corpo, um só espírito, um só pensamento, estão aqui em oração, para que essa palavra chegue ao máximo de pessoas que precisam ser alcançadas e renovadas com essa palavra, amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Deus, amém? Calma, Pai Jesus.
glória a Deus. Ai, tô com sono.